inicialmente como técnico de operação, porque eu também tenho formação como técnico em química. Em 2012, eu fui aprovado no concurso de nível superior para químico de petróleo e, desde então, atuo na área de desenvolvimento de produtos e avaliação de petróleo, mais especificamente com desenvolvimento de lubrificantes. Antes de entrar na Petrobras, eu já trabalhava com lubrificantes, né? Eu passei 7 anos na fábrica de lubrificantes da antiga Texaco, que depois passou a ser Chevron, e hoje é Iconic. Então, assim, já tenho uma experiência aí de quase 20 anos com esse produto, e, assim, por estar no SEMPS, em uma área de abastecimento, como a gente chama, né, que são desenvolvimento de pesquisa de derivados e tudo mais, a gente acaba permeando por outras áreas, né, outras disciplinas, como a gente costuma chamar. E aí a gente conhece também, claro que não sendo especialista, mas acaba conhecendo um pouquinho dos processos de refino, dos derivados, e eu achei interessante trazer um pouquinho desse conhecimento aqui hoje para vocês. Vou compartilhar aqui a apresentação. Cristiane, você só me confirma se ela vai aparecer, por favor? Tudo certo. Oi? Ok. Tudo certo. Uhum. Ok, obrigado. Bom, então, como já falei, eu sou do SEMPS, dessa área de desenvolvimento de produtos e avaliação de petróleo, já estou lá há 8 anos, exatamente, trabalhando com desenvolvimento de lubrificantes. Bom, nossa agenda de hoje, eu achei, assim, interessante dividir dessa forma, né? Começando falando um pouquinho sobre petróleo, partindo para os derivados, e aí entrando nos processos de refino e esquemas, porque fica muito difícil a gente falar de processos de refino sem antes voltar um pouquinho e mostrar o que deu origem àquele derivado, né? Que tipo de derivado a gente está trabalhando, qual é o meu interesse com esse processo de refino. Bom, o que é o petróleo, né? Petróleo, segundo uma definição mais oficial que a gente tem aí da ASTM, American Society for Testing and Materials, mistura de hidrocarbonetos de ocorrência natural, geralmente no estado líquido, contendo compostos de enxofre, nitrogênio, oxigênio, metais e outros elementos, né? Assim, a depender do campo onde esse petróleo é extraído, ele adquire características que são peculiares àquele campo. Tem petróleos escuros, como esse aí da foto, tem petróleos esverdeados, tem petróleos amarelo claros, enfim, vai depender muito do campo de origem daquele produto. E assim, para o mesmo campo, conforme ele vai sendo amadurecido, que a gente chama, né, conforme o petróleo vai sendo extraído desse campo, ele também vai tendo suas características modificadas. Então, isso também a gente tem que levar em consideração lá nos processos e esquemas de refino, como eu vou falar um pouquinho mais à frente. As características do petróleo, como eu já falei, tem composição molecular e aparência variam muito, a depender do campo e do tempo de vida desse campo. Tem pouca variação alimentar, né? A gente tem aí, para uma mesma massa de petróleo, concentração, por exemplo, de carbono em torno de 80%, e, assim, o que varia bastante são os hidrocarbonetos presentes naquele petróleo, né? Como esse carbono está agrupado para poder formar aqueles constituintes, que são os hidrocarbonetos. A gente tem espécies aí que vão desde C1, que é o metano, até C60, C55, que são petróleos bastante pesados. A concentração de heteroátomos ficam mais nas frações mais pesadas, e aí o que são heteroátomos, né? É tudo que não é carbono e hidrogênio. Nitrogênio, enxofre, oxigênio, os próprios metais, tudo isso a gente considera como heteroátomos. E aí eu coloquei só para ilustrar o que seria a composição elementar média do petróleo, né? Carbono, como eu falei, é em torno de 85%,
hidrogênio em torno de 12, de 10 a 14% e por aí vai. Caracterização do petróleo, né? Um campo novo foi descoberto e aí amostras são tiradas daquele campo, levadas para o CENPES e inicia-se uma caracterização. E como é que é feito isso, né? Que tipo de análises são feitas para caracterizar esse petróleo? São propriedades físicas, inicialmente, onde se avaliam densidade, pressão de vapor, fluidez e viscosidade, e a densidade, como a primeira análise que é feita, ela dá a entender que tipo de derivado vai ser mais, vai ser melhor de tirar daquele petróleo, né? Se é um derivado mais leve, se é um derivado mais pesado. Pressão de vapor, fluidez, viscosidade, estão muito relacionados aí ao transporte de petróleo, né? Do campo para a terra, da terra para a refinaria, enfim. São essas questões mais logísticas, vamos dizer. Propriedades químicas, de composição, heteroátomos, como eu já falei, é tudo que não é carbono e hidrogênio, teores de água e sais. A determinação do teor de sais é muito importante na hora que o petróleo entra na refinaria, porque existe um processo que é anterior à destilação, eu vou falar desse processo de destilação mais à frente, que ele vai justamente remover esses sais e água, que a gente chama de dessalgação. E esses sais, eles são nocivos à metalurgia dos equipamentos, né? E aí a densidade de petróleos de diferentes origens, eu trouxe alguns exemplos aqui para ilustrar. Petróleo de Urucu, que é um campo lá do interior da selva amazônica, que tem um petróleo extra leve, está aí em torno de 0,78, até o petróleo Fazenda Alegre, que é um campo de terra, um petróleo pesadão, e é, assim, bastante interessante para produção de asfalto. Bom, continuando aí a caracterização do petróleo, né, a gente vai agora para características de volatilidade. A gente usa esse ensaio, que é a PEV, ponto de ebulição verdadeiro, que nada mais é do que uma destilação fracionada de laboratório. É um equipamento com uma metodologia própria para isso, STMD 2892, se não me falha a memória. E, assim, através da destilação desse petróleo, nós avaliamos que frações aquele petróleo pode nos proporcionar, né? A gente tem os pontos de ebulição inicial e final de cada fração, que vai dar origem a um derivado, querosene, diesel, gasolina, enfim. E aí, com esse ensaio, a gente pode dizer aí que com tantos por cento de rendimento, aquele petróleo vai ser bom para originar aquele derivado. E falando um pouco aí dos derivados, né, e das características desses derivados, e aí vale uma questão, até de definição bastante interessante, é que derivado são os compostos oriundos de petróleo que vão ser destinados a alguma aplicação, eles já estão prontos para aquela aplicação. Quando esse derivado, né, essa fração, né, não está pronta ainda para ser consumida, né, como lubrificante, como querosene, ela é definida justamente como isso, como fração. Então, assim, só para dizer qual a diferença de fração e derivado. Fração são aqueles compostos que não estão prontos ainda para o consumo. O derivado já está pronto para o consumo, ele já saiu da refinaria. Bom, e aí como é que a gente divide isso, né, esses derivados? Em combustíveis ou energéticos, primeiramente, a gente tem exemplo aí, todo mundo sabe, da gasolina, que é destinada para motores de ciclo Otto, que são veículos leves. O diesel, que vai mais para motores ciclo diesel, que o mecanismo de obtenção de energia é diferente do ciclo Otto. Ciclo Otto é uma ignição por centelha, eu preciso da centelha para poder gerar energia, e o ciclo diesel é por compressão. Através da compressão, aquele composto se ignita e gera energia. GLP, que é o famoso gás de cozinha, é uma corrente rica em propanos e butanos, e a gasolina ou querosene de aviação. Gasolina de aviação é mais utilizada em aviões de pequeno porte, né?
seja para recreação, treinamento de pilotos, enfim. O que assim, tem muito maior consumo nesse nicho de aviação é justamente o querosene, que é aplicado aí em aviões comerciais. E, assim, para falar um pouquinho mais desse produto, ele é, assim, cheio de ensaios de especificação, porque, como a gente costuma falar, o céu não tem acostamento, né? Então, esse produto, esse querosene, ele precisa garantir o bom funcionamento daquele motor. E os não combustíveis ou energéticos, né? Que a gente costuma dizer internamente que são os produtos especiais. São os que está mais relacionado à minha praia, né? Com o que eu trabalho, que são os lubrificantes, as parafinas de petróleo, asfalto, né? E aí vale ressaltar que asfalto, que é o cimento asfáltico, na verdade, ele entra em cerca de aproximadamente 5% dessa mistura que a gente vê o pessoal aplicando aí nas ruas. O restante é agregado e aditivos. Agregados é pedra mesmo, tá? Na verdade, esse asfalto é uma mistura de cimento, que é o que vem do petróleo, 5%, com os agregados e aditivos. Solventes, que são usados aí em tintas e vernizes, e aí a gente tem como exemplo água raiz, hexano, enfim. E os petroquímicos, né, polipropileno, e os eletrodos de grafite, que vem lá do coque, que é um produto também que eu vou falar um pouco mais à frente. Eletrodos de grafite bastante usado aí em processos de solda, análise de laboratório, enfim. Bom, e para falar um pouco mais dessas características, né, quem são os atores que estão por trás aí dessas especificações e desses ensaios, né? Basicamente, os refinadores, que são os detentores desses produtos, né, que são as refinarias e as empresas produtoras de petróleo, os fabricantes de equipamentos, um fabricante de um motor a gasolina, por exemplo, que vai homologar aquela gasolina e dizer que ela está atuando bem naquele motor, está executando um bom desempenho, sem gerar muito resíduo que vai contaminar a atmosfera, enfim. E os consumidores que estão lá na ponta da cadeia, né? Estão bastante preocupados, além do desempenho e com questões ambientais, com o baixo custo. E, no meio disso tudo, estão aí os órgãos reguladores ambientais, o Ministério do Meio Ambiente, por exemplo, IBAMA e a ANP. E, assim, esses ensaios, eles são oriundos, né, de normas padronizadas, a STM, a BNT, que conferem determinada reprodutibilidade e repetitividade até para poder certificar esse produto de que ao consumidor de que ele está garantido, ele vai ter um bom desempenho. Bom, e essas especificações dos derivados, né? Eu trouxe aqui algumas para a gente comentar que tipo de características são avaliadas nesses derivados, né? Volatilidade, e aí a gente tem mais aí os componentes leves que vão necessitar mais disso, né? Dessas características, vai ser mais importante para esses componentes leves. O GLP, por exemplo, a gasolina automotiva, o PVR, que nada mais é do que uma pressão de vapor, intemperismo de GLP, que está mais relacionado aí com a concentração de compostos mais pesados no GLP, quer dizer, quanto maior esse intemperismo, pior vai ser esse produto. E aí a gente vai lá para os derivados mais pesados, como os básicos lubrificantes, por exemplo. Ponto de fogor está muito relacionado à segurança, manuseio do produto. Teor de enxofre também, a gente, embora esse óleo lubrificante não seja, a aplicação final dele não seja para queima, fatalmente ele acaba se misturando no motor com combustível e acaba queimando uma parte também. Então é interessante que esse teor de enxofre também seja num valor adequado. E esse enxofre também vai atuar lá, se ele estiver muito alto, na corrosividade de equipamentos, enfim. Então é interessante que ele também esteja em valores reduzidos.
Bom, para iniciar aí os processos de refino, né, a gente tem 3 tipos de refinaria, né, com objetivos, com conceitos diferentes. Primeiro, produção de combustíveis, que é, assim, a grande maioria das refinarias brasileiras. Produção de básicos lubrificantes e parafinas, que hoje, na Petrobras, nós temos 3 exemplos, que é a Lubinor, em Fortaleza, que é responsável aí pelo suprimento brasileiro de óleos básicos lubrificantes naftênicos, e a RLAM e a Reduc, que são outras produtoras de lubrificantes parafínicos. Isso não significa que elas também não produzam combustíveis, elas também produzem combustíveis, mas assim, o conceito delas, vamos dizer assim, o principal produto, vamos dizer, são os básicos lubrificantes e as parafinas. E outros tipos de refinarias vão produzir aí as matérias-primas para indústrias petroquímicas de primeira geração, como os BTX, né, benzeno toluene chileno, e a gente tem um exemplo disso na Petrobras, que é a refinaria de Cubatão, que é uma refinaria assim, cheia de processos especiais, alcoolação catalítica, enfim, reforma catalítica, eu vou falar disso mais na frente, e bastante interessante, então, são processos bastante interessantes de serem estudados. Bom, tipo de processos, né? A gente tem aí processos de separação que se baseiam ou na volatilidade de produtos, que no caso é a destilação, ou na solubilidade em algum solvente específico. Desasfaltação, extração de aromáticos, desparafinação, desolificação, e a gente tem um processo especial, né, de separação, que é a dissorção de N-parafinas, que a corrente é passada por um leito para separar isoparafinas de N-parafinas, normal parafinas. Processo de conversão, que nada mais é do que processo de reação química, que a gente vai entrar com uma corrente, por exemplo, parafínica, e sair com uma corrente rica em aromáticos, né? Ou processo de quebra, enfim. Vou falar de cada processo desse mais à frente. Processos de tratamento, que também são conhecidos como processo de acabamento, que vão deixar aquele derivado em condições de serem utilizados pelo consumidor final. Iniciando aí os processos de separação, a gente tem, primeiro, a destilação, que é assim, vamos dizer, a entrada da refinaria, claro, depois daquele processo que eu falei, para remoção de sais e água. Processo básico na separação de qualquer refinaria, né? E, assim, essas unidades, elas podem tanto trabalhar com a temperatura, a pressão atmosférica, quanto a pressão reduzida. E, assim, a gente tem exemplos de refinaria que somente unidades de vácuo existem inicialmente, né, nesse processamento. Não tem unidades atmosféricas, que é a Lubinor. Ela processa um petróleo extremamente pesado e não seria viável utilizar uma unidade atmosférica para poder fazer essa separação inicial. Bom, para falar um pouquinho das unidades, né, a atmosférica, ela vai gerar GLP, nafta, querosene, gasóleos atmosféricos e um resíduo atmosférico que vai ser encaminhado a um outro processo, que é o processo de vácuo, né, que vai gerar gasóleos de vácuo e resíduo de vácuo, que são extremamente pesados. E mais uma curiosidade, a gente vê aí muito nos livros de processamento de petróleo, o vaso de topo. E assim, esse vaso, ele vai coletar as correntes de topo da coluna, né, que são as frações mais leves, retornando uma parte e enviando a outra parte lá para a continuidade dos processos de refino. Só que esse vaso, ao invés de que a gente leva a crer, né, ele não fica no topo, ele não fica em cima, ele fica no chão. Então, assim, através de bombas e tudo mais, a corrente é refluxada para o topo da coluna, mas ele fica no chão. Dando continuidade aí, iniciando os processos aí com relação à diferença de solubilidade, a gente tem aí a desasfaltação, que o objetivo é extrair uma corrente parafínica contida
nos resíduos de vácuo, né? Solventes utilizados são propano, butano ou misturas a elevadas pressões, tá? E, assim, o extrato desse processo é o que a gente chama de odres, ou óleo desasfaltado, que vai ser carga aí de outros processos, inclusive para a produção de lubrificantes, e o RASF, que é o resíduo asfáltico, né? Que vai dar origem ao cimento asfáltico de petróleo, óleo combustível e carga para a unidade de coqueamento retardado, que eu vou falar mais à frente também. Esse RASF, ele é rico em frações de asfaltenos e resinas. O que é isso, né? São poliaromáticos, compostos muito grandes, ricos em heteroátomos, e a diferença principal entre os asfaltenos e as resinas é que os asfaltenos têm peso molecular muito maior. As micelas que eles formam são muito maiores. E é interessante para a produção de cimento asfáltico de petróleo. E aí, só para exemplificar, eu coloquei aí uma unidade, assim, de forma bem simples, uma unidade de desasfaltação, entrando no resíduo de vácuo, saindo como extrato o ODES e como rafinado o resíduo asfáltico. E uma figura, só para, como curiosidade, temperatura aí girando em torno de 80 graus, RSO é razão, solvente e óleo, né? O quanto que eu coloco de solvente para a carga que eu estou entrando na unidade de destilação. E isso também varia de acordo com o rendimento do odds que eu vou querer, né? E, assim, só para mostrar, quanto maior a temperatura, pior esse rendimento de odds, né? Então, a gente tem que sempre ter cuidado com esses parâmetros operacionais para poder ter o melhor rendimento daquilo que a gente quer obter. Dando continuidade, falando aí um pouco da extração de aromáticos, que é, assim, bem característica para a produção de lubrificantes. Ele começou lá no início do século XX para remoção de aromáticos, principalmente benzeno, de uma corrente de querosene iluminante, mas hoje é usado, além dessa produção de lubrificantes, na recuperação de compostos de uma corrente oriunda de reforma catalítica. Né? Para lubrificantes, ele vai ser bastante útil para aumentar o índice de viscosidade. Né? O que é índice de viscosidade? É um número adimensional que vai servir para eu dizer o quanto aquele lubrificante varia de viscosidade com temperatura. O que significa isso? Eu tenho que garantir que aquele lubrificante não vá variar muito, a viscosidade daquele lubrificante não vai variar muito com a temperatura. E quanto maior o índice de viscosidade, menos essa viscosidade vai sofrer variação. Então, tem que tomar esse cuidado. E a extração de aromáticos dessa corrente vai me garantir isso. Os solventes utilizados, tem esses vários aí, né? TEG, NMP, NFM, que é a N-formilmorfolina, para o RC, que é a unidade de reforma catalítica, para recuperação de aromáticos, né? Quando eu quero produzir aromáticos, são os BTX, benzeno, tolueno, estileno, e na desaromatização, para produção de lubrificantes, N-metilpirrolidona, fosfural, fenol, a depender do esquema de refino que eu tenho disponível. E aí, dois exemplos de solventes, que é o fosfural e o fenol. Nós usamos os dois na Petrobras. Bom, e aí, continuando aí nesse processo de obtenção de lubrificante, né, a gente entra na desparafinação, que é cujo objetivo é reduzir compostos de cadeia muito longa e alifática. Né? O que é isso? Não é interessante que eu tenha no lubrificante N alcanos de cadeia longa. Por quê? Eles vão atrapalhar o meu ponto de fluidez. Na hora que eu reduzir a temperatura, seja para um armazenamento específico, seja para utilização em regiões de clima muito frio, ele não vai conseguir fluir. Então, eu tenho que remover esses compostos. No Brasil, o solvente mais utilizado é o MIBIC, né, metil-isobutilcetona. A carga desse processo também, a depender da configuração da refinaria,
são gasóleos de vácuo ou óleo desaromatizado, e o rafinado é o óleo desparafinado, extrato, parafina oleosa, que vai seguir para o próximo processo que eu vou comentar, que é a desoleificação, quando o óleo passa a não ser interessante para parafina. E a unidade de maior custo operacional de uma refinaria, de uma unidade de lubrificante, né, esse processo de desparafinação, pela complexidade dos equipamentos, pela temperatura baixa, que gira aí em torno de 0 grau, até para a cristalização dessas parafinas, enfim, é uma unidade bastante dispendiosa financeiramente. E aí, a desoleificação é um processo idêntico à desparafinação, só que eu começo a usar temperaturas positivas, o que não deixa esse processo tão dispendioso assim. Meu interesse agora está na parafina e não mais no óleo. Eu tenho que remover as isoparafinas dessa corrente. Então, continuo fazendo a extração com o próprio MIBC, né, metil-isobutilcetona, só que em condições diferentes. E a intenção é baixar o teor de óleo, como eu já falei. Ponto de fusão também é provocado pelo óleo ocluso nessa corrente. E penetração, o que é isso, né? Esse ensaio de penetração, eu uso uma agulha padronizada, com dimensões padronizadas, e ela vai ser posta sobre uma massa de parafina. Quanto mais essa agulha penetra em temperatura controlada nessa parafina, pior é essa parafina, porque quando ocorrer algum choque, essa parafina vai ser desmoldada, né? Vamos dizer assim. Então, assim, quanto menor essa penetração, melhor vai ser a característica dessa parafina. A carga desse processo é a parafina oleosa, oriunda lá do processo anterior, de desparafinação, e os produtos são parafinas duras, e o que são esses números, né? 120/125-3, o que é isso? 120/125 é a temperatura inicial e final de ebulição, de fusão em Fahrenheit, e 3 é o teor de óleo daquela parafina, né? Quanto menor esse número, depois desse traço, maior vai ser a qualidade dessa parafina. E, como produtos também, tem as parafinas moles, que, quando tem alguma aplicação, vão para aplicação assim, menos nobres, mas normalmente vão para processos de FCC, que eu vou também falar mais à frente. E dando continuidade aí, a gente tem esse processo, que nada mais é do que separar N parafinas de isoparafinas, né? Por que eu tenho que fazer isso, né? Principalmente em correntes que são muito alifáticas para a produção de querosene de aviação. Esses compostos muito pouco ramificados, né, vamos dizer assim, eles são péssimos para querosene de aviação, porque eles vão aumentar muito o ponto de fluidez. Então, assim, eu preciso garantir que essa corrente, né, ela vá fluir mesmo a temperaturas bastante baixas da troposfera, que é onde os aviões circulam. Então, assim, eu preciso garantir a remoção desses compostos N-parafínicos dessa corrente de querosene. Só que essa corrente, esses compostos que ficam aderidos no adsorvente, eles também têm seu valor. Eles vão gerar aí uma corrente de aproximadamente 12 átomos de carbono que vão ser utilizados para produção de tensoativos, que é o LAB, que a gente chama de corrente C10 e C13. Que vão produzir o linear alquilbenzeno, posteriormente linear alquilbenzeno sulfonado, que vão entrar na formulação de detergentes, né, tensoativos. E, como eu já falei, baseia-se numa corrente, na passagem dessa corrente gasosa de querosene num leito de peneira molecular. É um processo que trabalha de acordo com ciclos, né? Eu passo essa corrente nesse leito, as N-parafinas vão ficar aderidas, depois de um tempo eu cesso essa passagem e faço um contrafluxo com solvente leve para poder remover esses compostos que ficam aderidos, que vão ser utilizados lá para a produção de tensoativos. Processo de conversão, né? Quando ocorre reação química, nós temos aí primeiro o craqueamento térmico, que é um processo que hoje já está caindo em desuso, é o processo mais antigo de conversão.
Ele iniciou lá no início do século XX e perdurou até o início da década de 50, quando deu lugar ao FCC. Essa época aí foi quando começou a ter o boom de demanda por gasolina, principalmente, e achou-se interessante investir nesse processo para a produção desse componente leve. Só que ele tem um inconveniente de, primeiro, trabalhar com condições operacionais muito severas, né, em torno aí de 500 graus de temperatura e pressões elevadíssimas, de 1,5 a 2 megapascal, isso em torno de 15 a 20 vezes a pressão atmosférica, e inconveniente de formar coque no reator, né, nesses reatores antigos, a todo momento eles precisavam ser parados para poder remover esse composto dos tambores. Então, era um processo muito dispendioso, muito caro e que não valia muito a pena quando até entrar o FCC, que é um processo que eu vou falar mais à frente. Mas tem uma variante ainda hoje disponível em refinarias de menor porte, que é o craqueamento térmico brando, ou CTB, que ao invés de maximizar gasolina e GLP, maximiza diesel. Quer dizer, eu não preciso de temperaturas e pressões tão elevadas assim para produzir esse produto. Coqueamento retardado, que o objetivo é converter termicamente resíduo de petróleo em correntes de maior valor agregado, principalmente diesel, tá, gente? Ela vai pegar aí resíduos de outros processos para poder quebrar e gerar esses produtos. E por que tem esse nome de retardado, né? Porque a formação de coque, ela não vai acontecer no reator em si, reator de craqueamento em si. Ela vai acontecer mais à frente, num local ajusante desse reator, que é o tambor de coque, que hoje já está bastante desenvolvido, né? Já passou por processos aí de melhorias, que o operador não precisa mais ir lá e desparafusar os flanges para poder tirar o coque que está lá presente. O processo é todo automatizado. E ele começou lá na crise do petróleo de 1970, quando houve-se a necessidade de gerar esses componentes, né, principalmente diesel. Eu trouxe aí mais ou menos a composição dessas correntes de saída dessa unidade, né? Ele gera alguma coisa de H2S, sim, mas também gás combustível, GLP, e o nosso interesse, o principal produto desse processo são correntes que vão gerar diesel, que são esses gasóleos, leve, médio e pesado. Estão aí com rendimento de cerca de 45% nesse processo. Bom, tem a pirólise, que é usada principalmente para produção de precursores petroquímicos, propeno, que vai dar origem ao polipropileno, que são aqueles plásticos bem fininhos, o butadieno para plásticos e elastômeros, enfim. A carga desse processo é um gás rico em etano, ou GLP, ou nafta, na presença de água. É um processo que a gente chama de steam cracking. E o famoso FCC, craqueamento catalítico em leito fluidizado, que vai pegar o gasóleo de vácuo, vai quebrar com a ajuda de um catalisador específico e vai gerar esses compostos mais leves aí, né, que é o gás combustível, o GLP e principalmente a nafta craqueada. Ao contrário do processo de craqueamento térmico que eu falei, o mecanismo de reação vai acontecer via carbocátion e, por causa desse mecanismo, gera-se muito menos coque, né? Então, é um processo bastante interessante. Alguma coisa, sim, ainda é gerada de coque, para isso que tem a regeneração contínua desse catalisador, mas é um processo que, em relação ao craqueamento térmico, é bastante interessante. Apesar do alto investimento dessas unidades de craqueamento catalítico, de leito fluidizado, ele tem bastante retorno, principalmente pelo derivado que ele gera, né? Essa nafta craqueada, que é bastante interessante para produção de gasolina, principalmente. Bom, hidrocraqueamento catalítico, que vai pegar também
gasóleos de vácuo, principalmente, para, junto com hidrogênio, gerar compostos de maior valor agregado, né? Moléculas menores. E aí, assim, é um processo já bastante rebuscado, já bastante estudado, cujas cargas podem ser desde nafta até esses gasóleos pesados, e a qualidade das frações é excepcional, né? A gente gera frações aí com pouquíssimos heteroátomos, bastante parafínicas, vamos dizer assim, com poucas ligações duplas que vão fornecer instabilidade aos produtos. E a desvantagem é que pressões e temperaturas muito elevadas na implantação dessa unidade podem não ser tão interessantes assim, pelo menos num primeiro momento, além da geração de hidrogênio muito de alto volume, vamos dizer assim, para uso nesse processo também ser muito dispendiosa. Esse processo ainda não existe na Petrobras, há estudos para poder introduzir em algumas refinarias, mas é um processo que hoje, pelo mundo afora, já está bastante consolidado. E temos também a alquilação catalítica, onde a gente vai, ao contrário do que a gente fez até agora, de quebrar moléculas, a gente vai juntar moléculas. E ela vai servir principalmente para a geração de gasolina, né, de elevada octanagem. Principais reações, a combinação de olefinas, oriundas principalmente de processos de conversão, de craqueamento, lá da UCR, craqueamento retardado, com correntes ricas em isobutano, oriundas da destilação atmosférica. O produto alquilado é encaminhado para a produção, como eu falei, de GAV, que é a gasolina de aviação, ou gasolina automotiva de elevado número de octano. A indústria petroquímica também usa um pouco desse processo para geração de produtos, né? Ele é muito usado aí na produção de etilbenzeno, isopropilbenzeno, dodecilbenzeno, aquela corrente que eu citei lá atrás, C10, C13, que é uma corrente rica em compostos com 12 átomos de carbono, para junção com moléculas de benzeno, usa-se esse processo para a produção do LAB, que é o linear alquibenzeno. Então, para a petroquímica, esse processo também é bastante interessante. Temos também a reforma catalítica, que não vai quebrar, não vai juntar, mas vai modificar as moléculas, né? Eu entro com uma corrente, com uma nafta rica em compostos alifáticos ou naftênicos e saio com uma corrente rica em aromáticos. Quando eu tenho interesse de produção de benzeno, tolueno, xileno, que tem também aplicações diversas aí na petroquímica, principalmente. A carga pode ser a nafta de destilação direta, esse DD é destilação direta, ou nafta a nafta de coque, perdão, hidrotratada, e obtenção aí de diversos produtos, principalmente aromáticos, né? E chegamos nos processos de tratamento, né, que, assim, o derivado, após passar por esses diversos processos de separação ou de conversão, ele normalmente não está pronto para ser considerado um derivado, né, com especificações tais que os clientes que vai ser benéfico para aquele uso. Então, eles têm que passar por tratamentos, né? E aí a gente começa com esse tratamento com aminas, que é muito usado em componentes leves para remoção, principalmente H2S e CO2, gás combustível e GLP. Essas aminas, as mais utilizadas são a MEIA, DEIA e MDEIA, e elas são regeneradas, né, de acordo com esse esqueminha que eu coloquei aí do lado. E o produto de regeneração dessa amina é uma corrente rica em H2S que segue para uma unidade de recuperação de enxofre, né? Esse H2S ele não é perdido. Temos ainda o tratamento cáustico, né, que ao contrário da reação com aminas para neutralização desses compostos ácidos, a gente vai usar hidróxido de sódio ou soda cáustica, né, que eles podem ser de dois tipos, ou convencional, quando eu misturo esse hidróxido de sódio com a corrente para remoção de H2S e CO2, enfim, ou regenerativo,
E esse regenerativo, ele tem uma particularidade de, primeiro, como o próprio nome diz, eu poder regenerar a soda que está sendo gasta, né? Porque no convencional eu não tenho como fazer isso. Então, essa soda, ela segue para poder ser descartada ou beneficiada de alguma forma. Só que no regenerativo, além de eu ter esse conveniente, né, de poder reutilizar a soda, eu vou remover mercaptanos. Ela é exclusiva para remoção de mercaptanos, que vão fornecer aí uma alta corrosividade aos equipamentos, né? TCR da nafta, que é o tratamento cáustico regenerativo da nafta, ele é conhecido como adoçamento, porque eu estou deixando de ter uma corrente ácida, vamos dizer assim, e estou passando a ter uma corrente mais doce. Então, ele é conhecido como adoçamento. E, assim, ao contrário do tratamento convencional, cáustico convencional, eu uso oxigênio para poder formar disulfetos e fazer regeneração dessa soda. O processo aí conhecido como mercaptan oxidation. E temos o hidrotratamento, que é um processo não convencional, usado para correntes mais pesadas, né, diesel, próprio lubrificante, onde eu vou, além de remover heteroátomos que são indesejáveis nessas correntes, eu vou tirar aromáticos, né? Esses aromáticos podem não ser também desejados nessas correntes, porque no caso do diesel, ele vai baixar o número de cetano, o que não é conveniente, e no caso dos lubrificantes, ele vai deixar o produto muito instável, né? Eles vão, em algum momento, gerar compostos com cor, vão formar goma, compostos insolúveis, o que não é desejado. E, assim, a utilização desse processo é impulsionada principalmente por pressão da sociedade, né, para melhoria da qualidade do ar, porque eu estou removendo compostos de enxofre. Descoberta de petróleos pesados também impulsionam esse processo, né, porque quanto mais pesado o petróleo, mais rico em heteroátomos e compostos pesados, em poliaromáticos eu vou ter, então esse processo passa a ser mais interessante. E a disponibilização atual de hidrogênio, que no passado era bastante difícil de conseguir. Hoje em dia, essa disponibilização ela está muito em voga, né? Então, esse processo de hidrotratamento ele está cada vez mais sendo usado nos processos de refino. E assim, de acordo com o objetivo desse processo, né, se eu vou querer remover especificamente nitrogênio ou enxofre, ele recebe nomes específicos, né? Por exemplo, o HDN é um hidrodesnitrificação, ele vai remover nitrogênio daquela corrente. O HDS, hidrodesulfurização, vai remover enxofre daquela corrente. O HIDW é hidroisodesparafinação. Eu vou remover isoparafinas daquela corrente. Então, quer dizer, são nomes específicos que vão depender do objetivo que eu quero para poder beneficiar aquela corrente. Bom, e com relação aos esquemas de refino, né? O que é isso? Nada mais é do que configurações que a refinaria tem para poder gerar um derivado específico, tendo um petróleo específico, né? Esses esquemas, eles são definidos nos projetos conceituais das refinarias, né? Assim, bem na frente, e eles vão definir aquilo que eu quero produzir, como que uma destilação, se a destilação a vácuo vai ser necessária, se uma unidade de coqueamento retardado vai ser necessária, a depender do petróleo que eu tenho disponível, e assim, eu vou ter que precisar prever também a característica daquele petróleo daqui a um tempo para saber se essa refinaria vai ser capaz de processar essa corrente de petróleo para produzir aquele derivado que eu preciso produzir, enfim. São uma série de perguntas que eu preciso fazer nessa fase de projeto conceitual para poder definir o esquema de refino que eu quero. Eu trouxe aqui alguns, esse primeiro é bastante simples,
E, assim, a gente percebe que ele vai processar um petróleo com baixa concentração de heteroátomos, né? A gente não vê aí unidades de tratamento muito rebuscados, né? A gente não vê um hidrotratamento. Esses tratamentos que está escrito aí, são tratamentos convencionais. Ele não vai, ou os derivados que vão sair desses tratamentos, eles não vão ser oferecidos para clientes muito exigentes, vamos dizer assim, né? O mercado não vai ser muito exigente. Então, assim, esse esquema de refino, ele pode até existir em alguma refinaria pequena, mas ele não é muito comum de se ver, principalmente dentro da Petrobras. A gente não tem unidades tão simples assim de processamento, né? E aí, caminhando um pouquinho, a gente começa a ver que esses processos dentro da refinaria, eles começam a aumentar. E quando eles aumentam, né, quando eu passo a ter uma unidade de coqueamento retardado, quando eu passo a ter uma unidade de destilação a vácuo, eu posso flexibilizar mais o petróleo que eu vou receber, né? Eu posso usar um petróleo um pouco mais pesado do que aquele que eu tinha pensado inicialmente, por exemplo, e posso obter derivados também aí com qualidade diversa, né? Claro que atendendo aquilo que o cliente deseja. E essa seria uma refinaria, assim, que se aproxima mais do que a gente vê hoje na Petrobras, cheia de processos. Como eu já falei, a gente não tem o HCC ainda na Petrobras, mas, assim, a gente tem processos de alquilação para produção de aromáticos, que vão ser comercializados como solventes aromáticos ou vão entrar num pool de gasolina para poder aumentar a octanagem do produto, né? A gente tem HDT de instáveis, que é da nafta oriunda lá do coque, enfim. Essa refinaria é a que mais se aproxima das refinarias atuais, é a que mais tem flexibilidade para receber diferentes petróleos de diferentes características e produção de derivados diversos, né? Eu posso mexer, a depender do meu mercado consumidor, eu posso mexer nessa refinaria, em algum processo específico, para poder maximizar uma corrente em detrimento da outra, né? Então, eu tenho essa flexibilização, quanto mais eu tenho processos disponíveis. E aí eu chego aqui no que é, assim, mais o que eu estou mais acostumado, né? Vamos dizer assim, que é a produção de lubrificantes. Como eu disse, as refinarias que produzem hoje lubrificantes, elas não têm essa intenção, né? Elas não são dedicadas para a produção de lubrificantes. Elas também produzem combustíveis, só que elas têm, é como se fossem refinarias separadas dentro da refinaria para a produção desses cortes que a gente chama, né? Cortes lubrificantes. A gente tem esse exemplo aí dos gasóleos de vácuo, que são essas correntes saindo da destilação a vácuo, indo para a desaromatização, como eu falei, para a melhoria do índice de viscosidade, partindo depois para a desparafinação, que é para a remoção de parafinas, passando pelo hidroacalamento, quando eu vou remover os heteroátomos, que vão conferir aí característica de instabilidade ao produto, e obter os derivados, né, que são os lubrificantes com diferentes cortes. Referência bibliográfica que eu indico é essa aí, Processamento de Petróleo e Gás, que é um livro bastante didático. Os autores dele são todos oriundos da Petrobras, né? Esse primeiro, Nilo Índio do Brasil, foi inclusive meu professor. Ele era funcionário da Petrobras, mas eu tive aula com ele na UERJ, uma pessoa com experiência assim de 50 anos de Petrobras, que colocou toda a experiência dele junto com esses outros autores, Maria Adelina e Elizabeth, num livro. Então, quem tiver interesse, quem quiser aprender mais sobre o processo de refino e o dia a dia da refinaria, eu acho bastante interessante adquirir. Bom, gente, obrigado. É isso que eu tinha para falar para vocês. Eu sei que, assim, o tempo é meio curto para poder dar detalhes de cada processo, mas se vocês tiverem alguma dúvida e quiserem se aprofundar mais em algum tema, algum assunto, esses são meus contatos, fico à disposição.
e agradeço mais uma vez o convite.